eu vou ser um tanto breve. Eu gostaria de tratar de 3 questões, pode passar? Na apresentação, uma primeira, um olhar, eu diria, relativamente breve, que é a partir de onde eu falo, né, que é do CONSEA, sobre as questões voltadas às políticas públicas em segurança alimentar e nutricional, alguns desafios nessa área e os observatórios nesse meio. E, inclusive, eu vou falar um pouco relacionando esse conteúdo, já para aproveitar e dizer que esse conteúdo, em boa parte, ele é gerado por 3 observatórios. Um observatório que é a própria FAO, outro observatório que é a Secretaria de Avaliação e Gestão do Governo, que tem na Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional um espaço importante, e um outro observatório que é no CONSEA e as suas várias organizações, comissões no interior do CONSEA que exercem um olhar constante sobre essa questão da política de segurança alimentar e nutricional. Então, é a partir desses 3, digamos, grandes observatórios que essa primeira parte de algumas informações podem iluminar essa nossa reflexão. Vocês sabem que na semana passada, precisamente na quarta-feira, a FAO lançou no Brasil um relatório chamado Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil, que, por sua vez, se diferencia do relatório que a FAO lança no mundo, porque o Brasil é o único lugar, o único país que a FAO coloca o título Estado da Segurança Alimentar e Nutricional, porque nos outros países ela coloca Estado da Insegurança Alimentar e Nutricional. Então isso é simbólico e emblemático para nós, e eu queria trazer algumas informações sobre isso, né? Ela chama de subalimentação. E aí, o que é essa questão da subalimentação? É um indicador para monitorar o desempenho, para o atingimento ou não, das metas, chamadas metas ou objetivos do desenvolvimento do milênio, né, que estamos em fase aí de culminância, né, nesse ano e ano que vem. E ela indica 3, digamos assim, 3 indicadores fortes, né, nesse cálculo do acesso aos alimentos. Para isso ela indica a disponibilidade de alimentos, a necessidade energética e o acesso da população aos alimentos, como 3 grandes indicadores, eu diria, no mundo e também no Brasil. Não vou aqui me alongar, mas só para mostrar que esse monitoramento que a FAO faz se localiza a partir de 1990, que é o período que começa, digamos assim, ser olhado, e as metas do desenvolvimento do milênio têm um pouco esse olhar até agora 2014, 2015, e nós podemos ver aí a progressão dos números relacionados a esse grande campo da subalimentação no mundo. Só observar, né, que esses números com o círculo mostram um pouco o comportamento desses números ao longo da história entre 1990 e na atualidade, nós tendo hoje 805 milhões de pessoas em estado de subalimentação no mundo. E trazendo isso para a América Latina, nós partimos de 68 e atualmente com 37 milhões de pessoas em estado de subalimentação. Localizando que ainda na África e a Ásia estão os grandes, eu diria assim, núcleos que concentram a extrema pobreza e a miséria no mundo. Pode passar. Mostra aqui um pouquinho a prevalência da subalimentação na América Latina e como ela baixou rapidamente nos últimos 20 anos, né? A partir de 90, já dá um pouco mais de uma expressão forte, né, que a gente pode perceber nesses comportamentos, digamos assim, que não são só numéricos, mas também que são vidas envolvidas aí. Pode passar. Esse aqui é um outro gráfico que a própria FAO mostra para localizar onde estava, lá em 90, né, a prevalência da subalimentação, e podemos ver aí que uma boa faixa de países latinos se encontrava acima de 10% da sua população em estado, eu diria assim, preocupante, né, o estado de subalimentação. E hoje podemos ver que grande parte dos países latinos se encontram na faixa aí dos 10 e um pouco acima e abaixo,
E o Brasil é um dos países, então, que é considerado hoje fora do mapa da fome, assim chamado. O mapa da fome, para uma explicação que a FAO dá, é um país que tem menos de 5% da sua população em estado de subalimentação. Pode passar. E aí os fatores que a FAO atribui para esses avanços, digamos assim, no mundo e na América Latina, uma primeira diz que a região foi bastante promissora e a primeira praticamente a se comprometer com a questão da erradicação da fome. Uma segunda razão, o compromisso político nos níveis regionais, subregionais e nacionais de vários países latinos. A terceira, o envolvimento de atores não governamentais nesse processo, ou seja, o papel ativo da sociedade civil. E o último, a combinação entre crescimento econômico com as políticas sociais e de proteção social. Esses são os fatores mais, eu diria assim, mais macro considerados pela FAO. Trazendo essa realidade um pouquinho para a reflexão sobre o Brasil, nós podemos olhar um pouquinho a realidade brasileira nesse comportamento aqui, desse gráfico aqui. Partimos de 1990 com ao redor de 15% da população em estado de subalimentação e hoje os dados atuais são de 1,7%, que significa um pouquinho mais de 3 milhões de população brasileira em estado de subalimentação, de acordo com esse critério que a FAO utiliza. Pode passar? Mostra a classificação do Brasil em relação a outros países populosos no mundo e mostra também que o Brasil é um dos que, proporcionalmente, mais, digamos assim, teve um desempenho na curva descendente, melhor dizendo, da diminuição da extrema pobreza, da miséria, da fome, né, do estado de subalimentação, de acordo com a classificação que a FAO faz. Pode passar? A localização do Brasil na América Latina mostra que o Brasil teve, na proporção da redução da pobreza relativa, também um desempenho bastante expressivo, comparado com os outros países. Pode passar? E aí os principais fatores que são atribuídos para essas mudanças no Brasil, né? Um deles, o aumento de 10% da produção da disponibilidade de calorias nos últimos anos, que é um fator expressivo. Outro, que 43 milhões de pessoas, de crianças, jovens, recebem alimentação escolar, e entre essas, 8 milhões acessam entre 3 e 5 refeições diárias da alimentação. Um outro fator, a governança, a transparência e a participação da sociedade civil nas políticas públicas, que é um diferencial forte, inclusive, em relação a vários outros países, recorrentemente mencionado. E, por último, essa questão do aumento da renda dos mais pobres, que mostra um movimento, tanto do ponto de vista da geração de empregos, né, quanto do crescimento do salário mínimo, como também de um grande incremento da renda, como já a Paola falou antes, que no Rio Grande do Sul, mas é no Brasil também, a partir do Bolsa Família. Pode passar? Isso mostra que, entre os mais pobres, o aumento da renda é maior do que entre os mais ricos. Por mais que haja desigualdade social no Brasil, esse é um dado interessante que mostra aqui que os mais pobres estão tendo um incremento na renda, e essa renda ela dinamiza um conjunto de ações na vida das pessoas de uma forma diferente que entre as pessoas de classe média e rica na proporção. Pode passar? E os desafios mais macro, eu diria, no Brasil, passa por essa questão da insegurança crônica e aguda entre os povos indígenas e povos e comunidades tradicionais. O que se fala é que, a partir desses dados gerais, hoje haveria as condições e as possibilidades muito mais reais da conjugação entre aquilo que historicamente se falava entre políticas universais e políticas focalizadas. E hoje se fala da política focalizada como uma necessidade, para olhar um pouco o que você falou, Noemi, de olhar os desiguais a partir de critérios que não sejam exatamente o critério da igualdade, né, para criar maior equidade social. Então, como fazer isso, né? Localizar a população que ainda não tem acesso às condições ideais ou boas de vida.
Um outro aspecto é o estabelecimento de equilíbrio dos modelos de produção, que é um grande debate atual. No CONSEA é recorrente esse. Não adianta a gente só criar algumas condições se, na verdade, na outra ponta, o agronegócio, o agrotóxico e tudo aquilo que nós sabemos que vem junto com isso, produz não só desigualdades, mas também vai matando a vida, né? O acesso à água, as políticas de abastecimento, a alimentação saudável, que hoje é um dos temas mais, eu diria assim, mais quentes no campo da alimentação, do ponto de vista da discussão sobre a qualidade, o que é alimento saudável e que qualidade é essa do alimento, sobrepeso e obesidade, que continuam sendo uma grande preocupação, e o monitoramento. E com essa ideia do monitoramento, pode passar, entramos para a ideia dos observatórios. Eu diria assim, no CONSEA, uma discussão bastante presente e quase indissociável é observatórios e monitoramento. Isso é não só uma conjugação necessária, como uma inseparabilidade, se dá para assim chamar. Eu diria, por um lado, os observatórios emergem com a emergência também das políticas públicas que nós já vimos, o que já foi falado um pouco antes, né? E isso demanda, então, um conjunto de olhares bem plurais sobre essas realidades. Se ocupam com uma diversidade de temas. Se nós fôssemos fazer um exercício de olhar, buscar, acessar, creio que muitos de nós fazemos isso, a quantidade de observatórios que tratam desde temas amplos, internacionais, ou globais, até temas bem localizados seja num território, num município, numa região, ou num tema específico, há uma diversidade muito grande de observatórios. A composição deles, alguns deles são muito mais por instituições acadêmicas, outros também por organizações e movimentos sociais e até por indivíduos, né? Essas composições bem plurais também. E eu diria assim, os observatórios se constituem como espaços de coleta, estudo, pesquisa, monitoramento, sistematização, subsídio de informações de temas mais diversos. No CONSEA, o CONSEA não está preocupado necessariamente que haja ou não observatórios. A ideia de observatórios que o CONSEA trabalha é muito mais a ideia de parcerias e relações com as mais diversas instituições, sejam elas da sociedade civil, sejam elas do Estado, para quê? Para tratar de olhares sobre as diversas políticas públicas e no campo específico da segurança alimentar. Então, é nesse viés que o CONSEA, digamos, se relaciona e busca dialogar com a questão dos observatórios e dos núcleos, até porque num lugar é observatório, no outro lugar pode ser um núcleo de estudos que cumpre uma finalidade muito parecida ou similar, né? Ou igual. O que é interessante chamar a atenção que nos últimos anos, no interior do CONSEA, tem crescido essa preocupação, eu diria assim, de um certo casamento mais consolidado entre aquilo que vem da sociedade civil e do Estado e aquilo que as universidades podem contribuir nessa roda. E aí, a última conferência, que foi a 4ª Conferência de Segurança Alimentar, ela aprovou 2 diretrizes fortes que dialogam com esse tema, né, que tentam fazer, eu diria assim, um desafio para as universidades e também um desafio para o próprio CONSEA, no sentido de fazer mais produção científica sobre o campo da segurança alimentar e nutricional, se posso assim dizer. E aí alguns dos pontos destacados é de fomentar a produção do conhecimento, fomentar o desenvolvimento de projetos de pesquisa, extensão, realizar diagnósticos periódicos, né, e se ocupar com essa questão de monitoramento, e ligado ao monitoramento também essa questão dos observatórios ou dos núcleos de estudos. Por quê? Porque, via de regra, as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, apenas nos últimos anos, elas têm adentrado com um pouco mais força para dentro da universidade. Eu creio que muitos de nós estamos nesses meios e podemos perceber o quanto que ainda é um tema pouco discutido e que não ocupa centralidade no interior das universidades. Então, o desafio que o CONSEA está jogando, digamos assim, é que as universidades apostem muito mais nesse como um dos temas estratégicos, pode passar, para se avançar, né, na produção, na elaboração, na discussão, na avaliação dessa política que é tão fundamental.
E aí, se a gente olha, hoje na sociedade, é uma pluralidade de espaços. E a universidade é um espaço importante para discutir, para avaliar, para monitorar, para olhar, observar essas políticas. Eu diria assim, no CONSEA tem 2, 3 espaços importantes. Um deles tem um GT Indicadores e tem várias comissões, há 7 comissões lá. Em segurança alimentar e nutricional, a partir de 2010, saiu o primeiro relatório de monitoramento, digamos assim, que é resultado de observatórios, e o CONSEA fez um esforço grande no sentido de conjugar a articulação, a relação com o IPEA, com IBGE, com vários outros órgãos de governo e de sociedade para chegar à produção desse relatório que agora vai, digamos, continuar sendo editado, inclusive ano que vem sai uma nova edição, que é uma forma de monitoramento articulada com vários órgãos ou entidades de pesquisa e de estudo. Tem também várias universidades que no interior delas têm uma interação relativamente próxima com o CONSEA, pelos seus pesquisadores, pelos grupos de estudos que tem. Eu citei algumas aí, mas não são todas elas, né? Há várias outras. Agora, recentemente, saiu, no ano passado, e esse ano está se consolidando, saiu um edital, já resultante de uma certa pressão do CONSEA, para que o governo pudesse estimular a pesquisa e o estudo no campo da segurança alimentar, e nesse momento 9 universidades no Brasil estão encarregadas de acompanhar, digamos, tanto trabalhos de formação quanto trabalho de monitoramento das políticas públicas. Aqui no caso do Sul é a Universidade de Santa Catarina que ficou encarregada, né? E tem várias outras universidades Brasil afora. Então, são 9 universidades que estão se somando e cada uma dessas universidades está dentro do espaço dela, criando espaços de monitoramento, de observatório, ou esse nome é mais amplo que eu estou dizendo, não só específico de observatório, mas de estudo, de monitoramento das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. Mas eu queria chamar a atenção também, no espaço do governo, há vários espaços que têm novidades, tanto o IBGE quanto as pesquisas que se mostram em forma da PNAD e da POF, elas passaram a incorporar elementos da política pública de segurança alimentar que antes não eram incorporados, por uma pressão de várias organizações, entre elas o CONSEA, para que ampliassem esse olhar sobre as políticas. Mas também tem outros espaços, hoje um espaço mais, eu diria assim, mais ousado, de observar e monitorar as políticas de segurança alimentar no espaço do governo, é a chamada CAISAN, que é a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar, porque ela é constituída por 20 ministérios, e a cada plenária do CONSEA, que acontece há 2 meses, que há um tema principal, e para esse tema principal todos os ministérios precisam, entre aspas, fazer o tema de casa, que é olhar o que foi feito em relação ao plano de segurança alimentar e nutricional, por exemplo, e relacionar com aquele tema de estudo e apresentar um relatório, de certa forma, uma prestação de contas, um controle social. Então, esse sistema de monitoramento, que tem uma observação, eu diria assim, aguçada, específica e mais geral, parece bem interessante e ainda nova, mais inovadora, no espaço interior do governo. A FAO e os seus relatórios são um espaço interessante, mas também tem na sociedade uma pluralidade de espaços que não vou aqui me ater. Desde espaços, sobretudo no campo dos direitos humanos, para monitorar a realização do direito humano à alimentação e os outros direitos, que também é forma de observatório. Se a gente fosse pegar só esse chamado projeto monitoramento, ele ultrapassa a 20 direitos específicos no Brasil, que são olhados a partir de entidades da sociedade civil e que produzem um relatório. A questão é que elas não ficam só olhando num momento curto para fazer um capítulo de um relatório, elas acompanham esse processo ao longo do tempo. Então é um monitoramento interessante. Talvez o que a gente poderia perguntar é em que medida isso é mais agrupado ou articulado ao longo dos processos. Pode passar para ir para concluindo já? Já concluiu? Tinha pode voltar?
Então sumiu. Eu pensei que eu tinha colocado desafio, mas o que eu queria colocar como desafio? Uma ideia-chave. Se nós olhamos os observatórios, tem diferentes perspectivas. Falando aqui um pouquinho a partir da questão da segurança alimentar e nutricional, o CONSEA tem dado assento e uma importância forte para as universidades, mas o CONSEA também está convicto de que não são as universidades que vão observar ou monitorar tanto assim. O CONSEA valoriza muitos outros espaços, então talvez o desafio que nós pudéssemos fazer, eu diria assim, para os observatórios, a gente trabalhar eu diria assim, essa diversidade de possibilidades. Um observatório que consiga interagir bem para dentro da universidade, produzir conhecimento, produzir avaliações, sistematizações, tanto para o corpo docente como discente. Então, é um papel importantíssimo. Mas eu diria, um outro papel importantíssimo são os observatórios que conseguem dialogar com a sociedade em torno de uma ou de várias políticas públicas e subsidiar a própria sociedade para que a sociedade cobre nos espaços devidos aquilo que lhe é direito. E, por outro lado, por que não, o gestor público. Nós podemos ver que, e você acaba de falar, o quanto que o gestor público está se utilizando das informações dos observatórios. A discussão que a gente pode fazer é como a gente qualificar esse processo dos observatórios na relação com a gestão pública, para que esse tripé, então, seja na relação com a gestão pública, seja com a sociedade de um jeito mais amplo, sobretudo a formação de opinião para a ideia da cidadania, sujeitos de direitos, de empoderamento de direitos, a partir dessas informações, e para dentro da universidade mesmo, como um processo permanente de retroalimentação. Obrigado.